Bem-vindas às previsões dessa semana minguante dessa lunação aquariana, elemento ar, movimento centrípeto. Estamos então chegando ao finalmente. A semana minguante dentro do significado da astrologia humanista é a semana onde nós, depois de ter experienciado a plenitude do bem-estar com nós mesmos, que é a semana cheia, da fase cheia, nós chegamos então à alegria de nos usar. Não é tanto a alegria do uso de nós mesmos, mas é a alegria de saber usar nós mesmos. Esse verbo usar, ele, sobretudo no âmbito hermético, no âmbito esotérico, ele também é cheio de preconceitos. Nós estamos aqui para nos usar. E a nossa felicidade é quando o uso de nós mesmos, o competente uso de nós mesmos, oferece alegria a quem nos encontra, a quem nos vê, a quem interage conosco. Então, nós podemos dizer que depois de 21 dias de trabalho mais esotérico interno, nós estamos prontas nessa semana a sentir, viver, experienciar a alegria de usar nós mesmos. Nós entendemos que sabemos nos usar em toda a nossa força, potência de acontecimento, de fazer acontecer o que para nós é precioso. Esse é o uso. Eu sinto prazer de me usar porque eu me sinto competente em saber me usar, e sobretudo porque eu tenho um direcionamento para toda essa potência que eu sou. Um conto é a alegria de se usar, um conto é se saber competentes, mas muitas vezes o drama é onde direcionar toda essa potência, onde eu poder concretizar toda essa minha força, o famoso projeto, a famosa missão, Então, os ensaios constantes, que são da fase nova, fase crescente, fase cheia, são exatamente a concentração, a individuar qual é o meu propósito, onde eu quero direcionar esse mês toda a minha competência de saber me usar. Existe um tempo de reflexão antes da ação. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para o significado da fase minguante. Vamos olhar um pouco o céu, os movimentos astrológicos. O Mercúrio entra domingo, então entra oficialmente hoje, segunda-feira, no 1º grau de Aquário. Temos mais uma força, então, de ar centrípeta. Vênus continua o próprio mergulho nas águas piscianas. Júpiter e Saturno continuam migrando de grau em grau, um em Áries e Saturno em Aquário. O Sol, ele vai fazendo o próprio último decanato aquariano. Então, podemos dizer que nessa semana, a grande diferença, a grande mudança, migração de energia é a energia mercurial, que passa de uma energia capricorniana, onde ele retrogradou, e ingressa então em uma energia centrípeta de ar, a energia aquariana que nós estamos conhecendo através da nossa lunação. Uma ótima oportunidade então para continuar falando do significado do movimento. O que significa então nos movimentar? Esse ano nós elegemos como o ano do movimento. Nós vimos na previsão passada que precisamos nos movimentar inteiros. Isso é o significado de saber migrar, então, de um lugar para o outro, de um sentimento para o outro, de uma ideia para outra, sempre inteira. Inteira significa nessa grande harmonia respeito à minha maneira de pensar, a minha resposta emotiva e toda a minha saúde fisiológica. Isso é um ponto fundamental. Hoje eu quero trazer um outro ponto fundamental sobre o significado de se movimentar.
o significado do movimento. O significado do movimento, vou trazer para vocês duas palavras onde vocês podem aprender a refletir: troca e migração. É importante não levar o movimento, se movimentar, no significado de troca. Vou trocar uma casa para outra, vou trocar um relacionamento para o outro, vou trocar um trabalho para o outro, vou trocar uma ideia para outra. A troca, ela não existe uma troca que é trocar com o outro as minhas competências, então saber interagir. As minhas competências interagem com as competências dos outros. Essa é uma troca muito legal. Inclusive tem uma séfira dentro da árvore da vida que é a êxtase da troca, é a êxtase de saber trocar o que eu sei com o meu uso com o uso do outro. Isso é aprendizado, isso é saber eu encontro com o outro. Mas a troca respeito a mim mesma, esse não é um movimento, vamos dizer, saudável para mim. Eu não sei trocar um lugar para o outro, eu não sei trocar uma ideia para outra, eu não sei trocar um trabalho para o outro, eu sei migrar. Qual é a diferença? A migração, ela tem em si a dor da consciência de saber o que eu estou deixando. A troca não tem. A troca sempre tem em si um significado de utilidade, um significado de aproveitamento. E esse é um processo exotérico. Agora, aqui eu quero trazer para vocês uma outra reflexão. A migração sempre traz a dor de ter que deixar. O movimento, quando é um movimento consciente, um movimento profundo, então ele é uma migração de um lugar para o outro, de uma ideia para outra, de um parceiro para o outro, de todas as migrações que nós fazemos, de uma estação para outra, de um ciclo para o outro. Nós, quando somos consciente significa estar dentro dessa migração, tem todo o nosso querer, tem todo o nosso prazer, tem todo a nossa fidelidade, nós sentimos o que deixamos. Migração traz em si a dor do deixar. O se movimentar, ele tem na própria essência ontológica a experiência da dor de deixar. A migração, quando eu migro, eu sou consciente do que eu deixo. O que eu deixo foi um lugar, uma experiência, uma situação que me devolveu a possibilidade de crescer, a possibilidade de encontrar, a possibilidade de amar, a possibilidade de sentir prazeres. O movimento, como nós aprendemos a chamá-lo e vamos cada vez mais aprofundar esse significado de imigração, o movimento é uma experiência de dor. O que nos impulsiona a migrar é a percepção que esse lugar onde nós estávamos, ele se exauriu em todo o processo de nos alimentar. Mas isso não significa que nós deixamos de amar esse lugar ou esse ciclo que tanto nos enriqueceu. A migração, ela não é feita por um motivo de ódio. A migração não é feita por um motivo de decepção ou de frustração. A migração, o movimento é feito por um desejo de continuar buscando o máximo de mim mesma para mim e para a sociedade. Esse é o movimento. O movimento é sempre um movimento sereno, doloroso, porque eu sou consciente do que estou interrompendo, e prazeroso, porque me devolve a fidelidade do movimento e da busca. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Cuidado a se movimentar ou querer um movimento diferente, porque somos movidos por uma frustração, por um ódio ou por uma decepção. Nós podemos realmente, aqui é a constelação familiar, aqui é Bert Helling, nós podemos realmente deixar
a casa, o lugar, a estação, o ciclo onde nós evoluímos, crescemos, só quando nós deixamos tudo isso em paz. Em paz significa consciente que estamos interrompendo, porque nos espera uma nova fidelidade, nos espera uma nova jornada. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês essa semana, muito coerente com a semana minguante, porque no nosso nos usar com felicidade, com alegria, nosso saber nos usar, exatamente nesse movimento de oferenda, então, é o novo convite. Então, um convite é uma nova fidelidade, ela vai se instaurar e nós vamos celebrá-la na Lua Nova em Peixes. Boa semana para nós. Vamos então reconhecer onde nós vivemos a troca e onde nós vivemos o real movimento. Se receba em toda a tua sensibilidade. Aprenda a se movimentar por amor e não por decepção. Beijo grande e te espero na próxima semana aqui no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau!